Oi pessoal, graça e paz a todos. Estamos aqui em mais um vídeo para vocês. Hoje a gente vai estar dividindo uma palavra do Senhor, da parte do Senhor, com vocês aqui com o nosso pastor Abraão Lucas. Espero que vocês gostem. Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação e também comentar aí na parte dos comentários, dando sempre sugestões para que a gente possa estar trazendo aí algo também que vocês gostem, certo? Pastor? Ok, eu sou o pastor Abraão Lucas, vocês já me conhecem e na verdade eu sou pastor, sou advogado e estou na Igreja Batista do Planalto cumprindo aquilo que realmente Deus tem colocado no meu coração, que é ensinar, que é falar, que é procurar servir ao Senhor dentro das nossas possibilidades, mas sempre acreditando que há condições de fazer sempre o melhor. Amém. O pastor trouxe uma palavra aqui pra gente que se encontra em Salmos 23, né, pastor? O senhor vai dividir isso com a gente. Eu gosto muito da versão, Nayane, João Ferreira de Almeida, corrigida e atualizada. Mas hoje eu vou numa versão bem diferente, é uma versão mais moderna, que é a nova tradução na linguagem de hoje. Porque tem umas coisas que eu preciso que todo mundo entenda acerca do que Davi estava escrevendo acerca de Deus. Para ele, quem era na verdade Deus? Diz assim o texto, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva às águas tranquilas. O Senhor renova minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande pelo vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enche o meu copo até derramar. Certamente a bondade e o Teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na Tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Então, Nayane, esse salmo é uma expressão de contentamento de Davi. Davi está muito feliz porque, na verdade, ele entende que é um Deus que é capaz de fazê-lo feliz diante de todas as adversidades. Se você entender quem era Davi, se você olhar para os percalços que ele enfrentou, as dificuldades que ele enfrentou, os inimigos que ele tinha tentando destruir a sua própria vida, como também o seu reinado, na verdade você vai entender que esse salmo é assim, olha, embora que as coisas sejam difíceis, embora que tudo esteja dando errado, eu tenho um Deus que é capaz de prover as minhas necessidades. E nesse salmo, pastor, quem é Deus para o senhor? Quem o senhor vê o Senhor assim representado nesse texto aqui que Davi faz? Nayane, esse texto é um texto assim muito expresso das dificuldades de Davi. E se a gente estudar a história de Israel, principalmente a história do reinado de Israel, quando ainda era unificado, não havia separação tribal entre Judá e Israel, era um reino unido, na verdade a gente vai entender as grandes dificuldades. Povos que habitavam na terra de Canaã e precisavam ser tirados, povos que eles precisavam passar e guerrear e precisavam ter vitória, senão eles não teriam o território completo da terra de Canaã, que havia sido uma promessa de Deus ainda para Abraão. Então, na verdade, esse salmo me diz assim, quando Deus promete, Ele cumpre a promessa. Essa é a primeira coisa que eu vejo nesse salmo quando ele diz, Senhor, meu pastor. A gente se foca muito no nada me faltará, mas também não é por aí. Aí vem essas teologias modernas, que eu prefiro ficar com as teologias da Bíblia, com os princípios bíblicos, não desabonando nenhuma delas. Eu sei que Deus é, na verdade, o sustentador de todas as coisas, mas eu entendo assim, o Senhor é o meu pastor. Então, a consciência de Davi tá difícil, eu estou sendo buscado para a morte, e eu estou caminhando no meio de um povo que quer, na verdade, o meu fim, guerreando contra mim para tomar meu território. E eu estou guerreando com eles para tomar o território deles. E aí eu tenho que ser um vitorioso, mas eu tenho fé e eu estou na força de Deus. Essa é a primeira questão. Então ele tem confiança no Deus em que ele acredita. Outra coisa, Nayane, muito interessante, é que Deus diz assim, nada me faltará. E a gente corre para uma teologia moderna, que é a prosperidade, que é a bênção de Deus sobre todas as coisas. Isso existe, mas também não é assim. A gente precisa entender que Ele é o Jeová Jiré, Ele é o Deus provedor, Ele é aquele que provê as coisas. Mas não é aquilo que eu quero.
é aquilo que Deus quer para mim, que faz parte da minha vida, que precisa, que é necessário, que é essencial. A Bíblia não diz assim, Deus vai fazer tudo o que você quer. A Bíblia vai dizer assim, eu vou te sustentar, eu vou estar contigo, eu vou estar nos momentos mais difíceis da tua vida. Até porque Jesus não prometeu para nós vida fácil, Jesus não prometeu para nós benécias. Jesus prometeu o seguinte, tenha fé e seja firme, porque eu estarei contigo em todos os momentos da tua vida. E aí ele promete, a última promessa do Senhor Jesus Cristo foi exatamente para os seus discípulos, quando ele disse, eis que estou convosco todos os dias. Ora, a presença de Deus todos os dias é uma coisa boa demais, mas aí o texto vai dizer então que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e que ele me faz descansar em pastos verdejantes e me leva às águas tranquilas. Então eu vejo um Deus provedor, eu vejo um Deus capaz, forte, poderoso, um Deus que o próprio Davi, tão cheio de dificuldades e até de ambiguidades da vida dele mesmo, coisas que ele talvez fizesse não fosse da vontade de Deus, ele dizia, mas eu tenho confiança que esse Deus ainda é o meu pastor. E como você falou, né, pastor, naquele tempo, né, do reinado, o rei ele precisava muito o quê? Pelos carros, cavalos, um grande exército, mas Davi, a confiança dele não estava nisso, né? Até porque os reis achavam que por causa dessas coisas eles iriam ter vitória, um reino próspero, bom, mas Davi ele tinha a confiança e a certeza de que o Senhor era suficiente, né? Eu acredito que é o que esse salmo ele quer deixar bastante claro pra gente que hoje lê, né? De que o Senhor ele nos basta, né? Como Paulo vai dizer, né, também. Exatamente, essa é a grande temática da fé. É achar que em meio a todas as dificuldades, a gente tem um Deus que é capaz de prover as nossas necessidades. É aquele Deus que em meio a todos os percalços da vida, ele ainda diz assim, a coisa boa, a coisa que a gente pode fazer e dar certo. E vai nessa fé e vai nessa força porque eu estou contigo. Eu não acredito, essa é a minha visão muito pessoal, eu não acredito que as coisas estalam assim e caem, certo? Não acredito. Eu acredito assim, Deus une a nossa fé com as nossas obras, com as nossas vontades de fazer e também de realizar. Não pode ficar de braço cruzado só esperando. Então, quando o salmista Davi ele diz assim, o Senhor meu pastor, nada me faltará, ele está lutando, ele está batalhando, ele está reunindo exército, ele está adquirindo armamento para ir lutar contra os inimigos. Ele não está só esperando, o Senhor é meu pastor e vai cair coisa aqui em cima de mim. Não é assim. A gente tem que unir exatamente como você disse, a nossa fé com as nossas obras. As nossas obras. Que eu acredito que as obras é justamente, pastor, a nossa obediência a Deus. Né? Você vê ali quando o Senhor pede para Abraão sacrificar o seu filho, né? Ali na provando a sua fé, eu acredito que caminhou lado a lado a fé e a obediência, né? Que é justamente o que Tiago vai usar como exemplo da fé com a obra, juntamente, né? Com as obras. E é justamente hoje, né? Nós precisamos demonstrar nossa fé ao Senhor na obediência. E como o Senhor leu, né? A obediência que Davi deixou claro nesse salmo é a confiança que ele tinha no Senhor, né? De querer estar ali perto dele e de fazer do seu Deus o seu pastor, a qual ele confiava, né? E depositava toda a sua fé. Isso que você está dizendo é muito interessante, porque o próprio versículo 4 do Salmo 23 vai dizer assim, ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não temerei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Aí é o que eu digo, se a gente nessa vida tão difícil, tão insegura, tão incerta, a gente tem Deus, a gente não tem medo de nada. E aí não é o medo do confronto, vou partir para a briga, vou partir para a luta porque eu não tenho medo, não é isso. É o medo das coisas da vida que vêm contra nós. É o medo de tudo aquilo que pode desestruturar a nossa mente e a gente está firme para quê? Para confiar que Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Então, não ter medo, eu acho que é o segundo fator que vai enobrecer o Salmo de Davi. Ele era destemido. Ele era guerreiro, ele era lutador, ele era perseverante. Quando ele foi enfrentar Golias, né? Exatamente. Ele foi enfrentar Golias e ele vai numa fé tremenda. Então, porque um exército todo estava com medo de Golias. Aí chega um meninozinho lá, um rapazote, e diz, eu vou. E ele diz, eu vou, mas não vou com armas, não vou com nada, eu vou em nome do Senhor.
e com aquilo que ele tinha. Então, muitas coisas também a gente precisa usar a nossa destreza para vencer as batalhas materiais e as batalhas espirituais também. Amém, glória a Deus. Essa foi a palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações através da vida do nosso pastor Abraão Lucas. Se você tiver aí um minutinho, né, oportunidade de estar aí na sua casa, abrir a sua palavra e meditar um pouco nesse Salmo 23 que nós acabamos de ler, vai ser muito bom e edificante para a sua vida, certo? Não esqueçam de estar comentando e curtindo o nosso vídeo, né, dando sugestões, porque isso vai nos ajudar a trazer coisas que vão edificar também a vida de vocês, certo? E a você que está assistindo o nosso vídeo pela primeira vez e quer vir nos visitar, a nossa igreja Batista do Planalto se encontra na rua Otávio Ferreira Machado, 81, aqui no bairro Papicu, próximo aqui ao Shopping Rio Mar Fortaleza, certo? O nosso culto de domingo começa às 18h30, né? Então venham, traga a sua família, nós vamos estar muito felizes com vocês aqui com a gente, certo? E é isso, que o Senhor abençoe vocês. Pastor, tem mais alguma coisa para acrescentar? Não, só reiterar o seu convite de que venham nos visitar no domingo às 18h30. Então é isso, gente. Deus abençoe. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, né? Ativar o sininho de notificação e compartilhar também. Compartilhe aí com a sua família, com os seus amigos, que essa palavra possa abençoar a vida de vocês.